Olá, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade e hoje eu queria falar com você a respeito da receita do pão carnívoro, porque é uma das minhas receitas prediletas e que me ajuda a ficar magra pós 50. Hoje eu fiz a receita do pão carnívoro com peito de frango, por isso que ele ficou clarinho assim. Eu já usei, já tem outros vídeos aqui que eu mostro com outras carnes. E aqui, ó, no meio, você tá vendo que tem alguns pedacinhos mais escuros? Eu coloquei uns pedacinhos de bacon. O que eu acho super interessante nessa massa especificamente é, primeiro, dá certo com qualquer tipo de carne. Então você pode aproveitar aqueles restinhos que você tem na geladeira, inclusive misturar. E esse aqui, ó, olha como que ele ficou macinho. E quando você utiliza o peito de frango cozido na água sem nenhum tipo de tempero, você pode fazer essa receita também como um bolo. É só você colocar açúcar, que não é o mais indicado, mas você coloca temperinhos doces, coloca adoçante e você tem um bolinho para ajudar a matar aquela vontade e não sair da dieta. Eu vou te mostrar a receita agora, mas depois da receita eu vou te falar tudo que eu já fiz basicamente com essa receita, o que dá para fazer e como me ajuda, mas me ajuda assim muito a manter o foco e a não ficar comendo bobagem. Apesar de que a gente acaba comendo, né? Mas essa receita do pão carnívoro, eu acho ela sensacional. Ela sempre tem a prioridade naquilo que eu quero fazer. Vamos à receita? Eu comecei fritando um pouco de bacon que eu coloquei no meio da massa. E a gordura do próprio bacon eu usei para untar a forma. Para a massa foram 3 ovos e 120 gramas de peito de frango, bati muito bem, mas depois eu acabei colocando mais um ovo. E aí de tempero eu usei um dente de alho, páprica e esse temperinho aqui de grelhados, mas você pode usar os temperos que você preferir. Depois de tudo bem batido, eu misturei o bacon e o fermento em pó. Coloquei na forma untada e levei ao forno, ficou no forno por volta de uns 40 minutos. Repara como que a massa não gruda na forma, ele tá soltinho lá dentro. Então, algumas considerações que eu quero fazer a respeito dessa receita, que é basicamente carne e ovos. Ponto. Olha só, primeiro, eu já fiz com inúmeros tipos de carne, inclusive misturando torresmo e sempre dá certo. Eu já fiz com coração de boi. Eu comprei um coração, estava grande demais, eu comi e tal, mas acabou sobrando. Eu falei, vou tentar fazer o pão com o coração de boi. Ficou um pouco mais úmido, mas também deu certo, ficou muito saboroso e foi uma forma de eu não perder aquele restinho de coração. E quando eu faço um pão que é muito grande, eu sou sozinha para comer, eu parto, divido em algumas partes, congelo algumas partes e vou comendo aos poucos. E ele dura muito tempo, então assim, é perfeito. Se você fizer essa massa usando frango cozido apenas na água, sem nenhum tipo de tempero, nenhum salzinho, você no final vai ter uma massa do frango com os ovos, uma massa neutra. E aí você pode fazer um doce. E aí você pode temperar do jeito que você quiser. Você pode colocar chocolate em pó ou o chocolate 70, 80% para não utilizar muito doce. Aí você derrete, mistura na massa. Você pode colocar temperinhos também, como noz moscada, canela, vai do seu gosto. Você pode colocar nozes ou amêndoas picadinhas para dar uma crocância.
E você controla a quantidade de adoçante que você coloca. E o ideal é você ir diminuindo a quantidade de adoçante para você ir tirando aquele sabor doce. Mas é uma massa extremamente versátil. E o melhor de tudo é que essa receita feita com qualquer tipo de carne vai aumentar muito o aporte proteico na sua alimentação. À medida que o tempo vai passando, que a gente vai ficando mais velho, a gente precisa comer mais proteína. Então, substituir aquele pão comum cheio de farinha de trigo, ou mesmo que você não use farinha de trigo, mas outras farinhas, substituir por um pão que é pura proteína, você só sai ganhando. Outra coisa, com essa receita eu nunca tive problema de agarrar na forma. Eu utilizo uma forma bem untada, com banha ou com o óleo do bacon, igual eu fiz essa receita, ou manteiga, ou óleo de coco. Eu nunca tive problema em agarrar. Sempre dá certo, sempre desenforma com muita facilidade. A massa dessa receita fica um pouco mais úmida. Então, por exemplo, quando eu faço esse pão, aí eu gosto às vezes de cortar pedacinhos e colocar no forno para fazer um crouton, uma torradinha. Só que só fica bom na hora que você tira do forno, porque a gente está acostumado a torrada com aquela crocância, né, de um pão e tal. Tem que lembrar que ele não tem farinha. Então, a textura da carne que você utilizar é diferente. Então, assim, você pode sim fazer uma torrada, mas tirou do forno, já coma. Porque se você deixar para depois, não vai ficar bom, vai ficar mole e aí você vai acabar ficando decepcionada. Outra vantagem é que você pode incrementar o seu pão com o que você quiser. Com pedacinhos de bacon, igual eu usei, com alho frito, pedacinhos de azeitona. Eu já fiz pão de torresmo e peguei o torresmo em pedaços um pouco maiores e coloquei no meio da massa e ficou delicioso. Então, se você ainda não experimentou essa receita, dê uma chance. Pega aquele restinho de carne que sobrou e que às vezes você não sabe mais nem o que fazer, mistura com o bacon para dar um saborzinho melhor. Experimenta fazer essa receita. Aí você faz, come um dia pela manhã, não come outras coisas não. Come apenas esse pão, com um cafezinho sem açúcar, com uma manteiguinha. Preste atenção como seu corpo vai funcionar, que horas você vai ter fome. Se dê essa chance. Com certeza o seu corpo vai agradecer, a sua alimentação vai agradecer. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima!